Um passeio pela lógica política de Nassim Taleb, parte 2, por Paula Schmidt. Para Nassim Taleb, o estatístico e matemático autor de A Lógica do Cisne Negro e Arriscando a Própria Pele, rótulos políticos significam pouco ou quase nada, às vezes eles até enganam. Definições de sistemas políticos só fazem sentido se levarem em consideração a escala ou dimensão na qual cada um é aplicado. Uma pessoa pode ser libertária em nível nacional, republicana de direita em nível estadual, socialista na sua comunidade e comunista em família, ele diz. Em nível nacional, por exemplo, essa pessoa pode não querer que o governo se intrometa decretando a obrigatoriedade do cinto de segurança. Em nível estadual, pode achar que o Estado deve prover educação gratuita. Em nível municipal, quer que seus impostos paguem moradia para pessoas em situação de rua. E na família, se todos forem tratados iguais na hora da herança, a meritocracia provavelmente foi desconsiderada. Para ler a primeira parte de minhas reflexões sobre o pensamento de Nassim Nicholas Taleb, clique aqui. Considero Taleb, que é libanês e tem 60 anos, um dos maiores pensadores vivos. Ele é matemático, ensaísta, estatístico, analista de risco, investidor e autoproclamado detector de embuste. O comunismo, acredita Taleb, só teria funcionado até hoje em escala mínima, a dos kibbutzim, comunidades coletivas em Israel, baseadas em produção geralmente agrícola, onde não existem salários e todos são econômica e socialmente iguais. Amplie esse tipo de estrutura para uma área muito maior, com muito mais gente, e o sistema entra em colapso. Para exemplificar essa questão, Taleb compara a fragilidade de um elefante e um camundongo. O camundongo, apesar de poder ser esmagado com uma pisada descuidada do elefante, tem muito mais probabilidade de sobreviver a uma queda do segundo andar. Em Princípio a Política, o livro que deve lançar neste ano de 2020, Taleb propõe o que no Brasil é conhecido por alguns como municipalismo, a descentralização da administração pública e a redução das suas áreas de ação. Para ele, quanto mais perto um político está das pessoas que governa, maior a fiscalização por um lado, e maior a chance de que esse político seja não apenas honesto, mas eficiente, porque seus erros o atingiriam diretamente. A distância entre as ações de um político e os resultados dessas ações favorece a negligência e riscos desnecessários. No mínimo, porque ele, administrador, não sofre as consequências diretas do que faz. Para entender melhor, basta imaginar como seria a segurança da barragem em Brumadinho se o escritório dos executivos da Vale estivesse ao lado da represa. Parafraseando um conceito que ele usa especificamente para ilustrar a descentralização política, só confia a qualidade da sua água a quem vai beber dela. Dois modelos políticos que se aproximam desse localismo são os cantões suíços e os Estados Unidos. Taleb me explicou em nosso bate-papo. Os Estados Unidos, como federação, permitem que costumes e vontades locais sejam respeitados em vez de serem suplantados por uma decisão nacional e mais abstrata, ou seja, mais distantes da realidade do indivíduo. Nos Estados Unidos, alguns estados permitem que se guiem motos sem o uso de capacete, enquanto a maconha é liberada em alguns estados e não em outros.
Esse modelo, ao permitir a identidade e particularidades das populações locais, seria uma aplicação mais genuína da verdadeira diversidade. A Califórnia é diferente do Texas, e isso é mais democrático do que impor um ou outro modelo a um país inteiro. Para Taleb, sistemas sociais só funcionam quando vêm de baixo para cima. A política identitária, por exemplo, é absurda porque ela tenta impor a uma comunidade um comportamento correto, decidido por acadêmicos, como banheiro unissex. Por que tolerar que transgêneros com pênis usem o banheiro das mulheres e não tolerar, por exemplo, o medo natural e evolutivo de um pai que prefere que sua filha não seja exposta ao que ele veio como desnecessário constrangimento? O conservadorismo de Taleb diz preferir seria a ideia de que mudanças são bem-vindas, enquanto que de forma natural, suave, gradual. Se não for assim, as mudanças acabam se tornando uma forma de ditadura da minoria e pior, de uma minoria quase sempre intolerante. Este artigo explica melhor o fenômeno, mas um exemplo ilustra de forma simples o que ele quer dizer com, abre aspas, a minoria mais intolerante vence, fecha aspas. No Reino Unido, algumas escolas públicas estão deixando de servir carne de porco no almoço porque alunos muçulmanos e judeus, uma minoria significativa, recusam-se a comer o que suas religiões proíbem. Ou seja, a maioria dos alunos que come qualquer coisa, isto é, a maioria tolerante, tem que se dobrar a uma minoria que não tolera carne de porco. Venceu, portanto, a minoria, e nesse caso talvez não por uma capitulação ao politicamente correto, mas porque faz muito mais sentido econômico para as escolas servir algo que todos comem. Outro tipo de ditadura da minoria é a participação de transgêneros, com hormônios e força física típicos de homens, competindo com mulheres em torneios esportivos. Essa exigência de uma suposta tolerância, uma tolerância que é obrigatória e arbitrária, é na verdade uma forma de intolerância e uma intolerância invariavelmente elitista. Eu pessoalmente acredito que esse tipo de imposição tem sido uma das principais causas da guinada para a direita entre as classes sociais mais pobres, exatamente aquelas que mais se beneficiariam dos serviços públicos prometidos pela esquerda. Um dos maiores problemas dessa evolução social forçada, instituída de cima para baixo, é que ela ignora aquele que talvez seja o fator maior relevante em qualquer processo de progressão social, o tempo. O tempo, essa variável insubstituível, tem sido amplamente ignorado pelas ciências sociais. Na verdade, ele tem sido ignorado até mesmo pelas ciências exatas, ou por muitos cientistas, já que ele é uma variável impossível de ser replicada em laboratório. É, em grande parte por causa do tempo, ou T, em equações físicas, que Taleb é contra o uso de alimentos geneticamente modificados, porque não tivemos tempo suficiente para testar os efeitos de mudanças genéticas bruscas, ou para calcular como infinitas variáveis vão se comportar com essas mudanças. Taleb diz que a natureza é mais rigorosa do que a ciência, não porque ele goste de abraçar árvores ou siga religiões pagãs, mas porque a natureza, em outras palavras, o que foi comprovado ao longo do tempo, é mais robusto e eficiente testado do que experimentos humanos. A natureza, portanto, não é sagrada, o tempo, sim. É fácil ver como intervenções humanas
aqui bem intencionadas, podem ter resultados trágicos, especialmente na preservação artificial de alguns animais ou na introdução de espécies não nativas em ecossistemas que vivem harmonicamente por milênios, ou melhor dizendo, que se desenvolveram em direção à harmonia por milênios. Um caso emblemático é o do autismo. Recentes descobertas científicas indicam que ele pode ser causado pela ausência de bactérias no intestino. Ora, isso não deveria surpreender ninguém. Se temos tantas bactérias no organismo quanto células humanas, é óbvio que essas bactérias não só evoluíram com a gente, mas vêm sendo cruciais em nos fazer o que somos. Até uns tempos atrás, por exemplo, todo mundo que consumia leite já o consumia com bactérias que ajudavam na sua digestão. Pasteurizaram o leite e, com a morte de alguns patógenos, foram eliminados também nossos parceiros evolutivos. É isso que acontece quando o homem intervém em um sistema complexo. Altera-se uma única peça desse processo incomensurável e ele desmorona. O imperativo biológico de que a evolução tem uma sabedoria que só o tempo consegue empregar não pode ser ignorado em análises políticas. As sociedades, agrupamentos de pessoas em áreas físicas, onde a vida é partilhada, são também resultado de adaptações que só acontecem com o tempo. O mercado livre, para Taleb, é um desses sistemas que funciona, de certa forma, organicamente e pode sofrer consequências drásticas, com intervenções bem intencionadas do Estado. É desse tipo de raciocínio que vem parte das objeções de Taleb a imigrações abruptas em massa. Ele acredita que a resistência à imigração, ou a presença de forasteiros, não indica necessariamente racismo ou xenofobia, mas é uma reação natural, orgânica e adaptativa que leis impostas de cima não são capazes de resolver. E, mais uma vez, a escala de tempo é fator crucial no entendimento do problema e na busca de soluções. Taleb tenta mostrar, inclusive, com o uso de equações ininteligíveis para leigos, que o comportamento de indivíduos difere do comportamento coletivo e que uma pessoa pode não ser racista, mas fazer parte de um grupo que aparentemente se comporta como tal. O inverso também é verdadeiro. Uma pessoa pode ser casada com alguém de uma etnia diferente da sua e, no entanto, não querer ser minoria entre uma maioria daquele grupo. Taleb usa um exemplo para ilustrar que o comportamento humano é sujeito à escala. Nascido no Líbano, ele fala da notória hospitalidade árabe, algo vivenciado por quase todos que já visitaram a região. Na minha própria experiência pessoal, nunca conheci outro povo tão hospitaleiro e generoso como os árabes, e as tentativas de explicar o fenômeno vão desde o Corão até um comportamento herdado de quem veio do deserto e muitas vezes dependia exclusivamente da solidariedade de estranhos para a sua sobrevivência. Mas Taleb mostra que até essa extraordinária hospitalidade tem limite, e o limite está na proporcionalidade. Abre aspas. Os árabes entenderam a questão da escala. Árabes, especialmente no deserto, são extremamente generosos. Eles se orgulham de, mesmo sem ter comida para si mesmos, alimentarem quem aparecer. Mas tem uma coisa, uma pessoa aparece, os árabes tratam como rei. 2 pessoas aparecem, a mesma coisa. 3 pessoas, 4, elas são assassinadas. Fecha aspas. Em seus estudos, ele diz ter confirmado que fronteiras definidas por similaridade étnicas
e linguísticas têm menos guerras, uma realidade que, em vez de ser repudiada, deveria ser entendida. Para demonstrar essa proposição, Taleb usa o comportamento de lobos detectados em 2018 pelo Voyagers Wolf Project. Esse monitoramento dos animais mostrou que as matilhas ocupam uma mesma área, mas respeitam fronteiras invisíveis entre si, sem se misturar. Algumas teorias de Taleb são fascinantes porque ignoram julgamentos morais e tentam lidar essencialmente com a realidade e as verdades psicobiológicas, das quais ainda não somos senhores e que, em sistemas complexos, jamais o seremos. Essas realidades são inescapáveis e dificilmente conseguem ser controladas pelo Estado ou por intelectuais não eleitos decidindo de cima para baixo o que devemos sentir e como devemos nos comportar. O localismo seria uma adaptação possível dessa realidade, regiões específicas para diferentes costumes morais. Essa imagem de um ramo de árvore exemplifica a descentralização pregada por ele de forma fractal. Os galhos parecem pequenas árvores e os ramos de cada galho parecem pequenos galhos. Essa seria a representação de um sistema que respeita minorias. Para Taleb, sem o localismo, as minorias morrem. Ele usa o Líbano como um modelo ainda mais imperfeito, onde as minorias são preservadas localmente. A quem não gosta de álcool ou considera seu consumo imoral pode morar em Trípoli, uma cidade majoritariamente sunita. Já quem bebe álcool pode ir para a cidade do próprio Taleb, Amiouan, onde ele explica com bom humor. Depois das 5, é proibido beber água, só se bebe araque. O link para este artigo pode ser encontrado na descrição deste vídeo.